Jovem Pan, eleições 2022. Bom, o prazo para tirar e regularizar o título eleitoral termina em 4 de maio. Repórter João Vitor Rocha traz as informações. Ô, João, como é que está a corrida para regularizar a situação e também tirar o título para quem tem entre 16 e 18 anos? Pois é, Thiago, este 4 de maio é o prazo limite para resolver as suas pendências na Justiça Eleitoral e quem tiver alguma pendência depois desta data não vai mais poder resolver e votar nas eleições deste ano. Este prazo de 4 de maio vale para os jovens que vão tirar o seu título de eleitor pela primeira vez, também a atualização de dados cadastrais e quem precisa mudar a sua localidade de votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, todos esses procedimentos podem ser feitos online em seu site. O TSE também informou que o maior problema é a falta de pagamento daquela multa de R$ 3,50 para as pessoas que não justificaram sua ausência nas últimas eleições. Para resolver esse problema, o TSE informou que é só entrar no seu site, gerar uma grua, né, que é a guia de recolhimento da União, e fazer o pagamento deste boleto. Depois do pagamento feito, é necessário enviar uma série de documentações para regularização, como o documento com foto, comprovante de residência, o comprovante óbvio do pagamento dessa GRU e também o comprovante de quitação militar para os homens entre 18 e 31 anos. Também é necessário enviar uma foto no formato selfie com o documento com foto comprovando que é você segurando ele próximo ao seu rosto. Juntando toda essa documentação, você digitaliza e envia para o TSE e é só aguardar a sua regularização. Vale a gente lembrar também que a votação nesse ano é para deputado estadual, deputado federal, governador, senador e, claro, presidente da República. Volto com vocês. É isso, João Vitor Rocha com as informações aqui do TRE em São Paulo, girando as nossas comentaristas. Cristina Grêmio, a gente deu aqui agora há pouco a informação, mais de 1 milhão de jovens acabaram regularizando a situação do título eleitoral, vão poder ir às urnas nesse ano e as campanhas disputando os jovens para que, claro, nós tenhamos uma eleição até mais concorrida. Cris. Thiago, é importante a gente lembrar que esse movimento para tentar convencer o jovem a tirar o título de eleitor antes mesmo de completar 16 anos, esse assédio explícito começou pelo próprio TSE, uma campanha promovida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando estava ainda na presidência do TSE, e contratando influenciadores de esquerda para influenciar os eleitores jovens. É tudo muito estranho. Aí depois, obviamente, a extrema-esquerda brasileira começou muito fortemente a assediar jovens nas universidades, pegando aqueles que estão indo conhecer as universidades, participar de palestras, enfim, que estão entrando ali, e também nos colégios, inclusive através de professores. A famosa doutrinação, ela ganhou um novo braço agora, que é doutrinar para ser eleitor antes de se sentir preparado mesmo, porque a gente sabe que muitos jovens não acompanham o processo político para terem maturidade para votar. Mas realmente houve uma movimentação muito grande por parte de eleitores de 15 e aí também os de 16, 17 anos, né, que já estão em idade plena para votar, mas em outras eleições não se interessavam por votar. Então esse assédio é muito forte e está aí configurado nos números. Eu não sei se isso vai refletir nas urnas, se esses eleitores vão efetivamente votar, mas o fato é que é um movimento de esquerda com apoio do TSE, que contratou, reforço, influenciadores de esquerda para divulgar essa ideia no meio da juventude. Amanda, sua análise? Você sabe, Elisângela, eu estava até me debruçando sobre uma pesquisa que acabou de ser divulgada nessa manhã aqui da FSB, né, uma pesquisa FSB contratada pelo Banco BTG Pactual, que mostra ainda um estreitamento da diferença entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno. Lula aparece com 41% e o Bolsonaro com 32%. E aí eu fui olhar no detalhamento da pesquisa justamente para ver a intenção de voto entre as idades. E aqui o grupo mais jovem, né, de 16 a 24 anos, lembrando que o voto, obviamente, é obrigatório a partir dos 18 anos, nesse grupo o ex-presidente Lula tem uma diferença interessante. Ele figura com 40% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 25% das intenções de voto. Aí já nas outras idades a
essa diferença é bem menor. Por exemplo, 25 a 40 anos dá 38 a 36 para o Lula, 41 a 59, 43 a 31. Aí você já tem uma diferença maior novamente para o ex-presidente Lula e 60 ou mais também uma diferença grande para o ex-presidente. Ou seja, a esquerda legitimamente, né, tenta conquistar essa parcela dos eleitores e começou uma ação muito interessante nas redes sociais promovida por artistas, influenciadores digitais para atrair esse jovem e tirar o título de eleitor. Por quê? Isso aconteceu a partir de uma constatação do TSE e aí não tem nada a ver com politização, ideologia, não tem nada a ver com isso, mas começou a partir de uma constatação do TSE de que nunca tão poucos jovens estavam tirando o título de eleitor. Então, o TSE começou uma campanha para que esse jovem, a partir dos 16 anos, fosse procurar e fosse tirar o título de eleitor, ou seja, tentar despertar, atrair um interesse desse jovem eleitor para a campanha eleitoral, que é absolutamente legítimo, é o papel do Tribunal Superior Eleitoral. Vendo nisso um gancho, né, um espaço para conquistar o voto desse eleitor, esses artistas, cantores, influenciadores digitais saíram à caça à busca desses votos e funcionou, porque nesse último mês aumentou muito, eu preciso até procurar um número, mas aumentou muito o número de jovens interessados, 40%, 50% a mais do que havia sido constatado antes dessas campanhas começarem nas redes sociais. E aí o bolsonarismo reagiu também e foi tentar também legitimamente buscar o voto desse eleitor jovem. Fato é que, por enquanto, pelo que as pesquisas indicam, esse eleitor jovem prefere Lula a Bolsonaro, daí a preocupação dos bolsonaristas, mas é óbvio que quem quiser se interessar é legítimo e até interessante, né, que esses jovens, a partir dos 16 anos, se interessem por política, leiam jornais, se informem corretamente e façam um voto educado, um voto embasado. Esse é um mundo ideal, né? A questão é que eles não estão interessados em política, eles estão interessados em Felipe Neto, em Anitta, esses influenciadores digitais isentos de ideologia que andaram assediando a juventude. Esses e outros, detalhe, andaram assediando contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a minha crítica. O Tribunal Superior Eleitoral não poderia se ideologizar desse jeito. Poderia, sim, deixar claro para o eleitor de 15 anos que se ele completa 16 antes de outubro, ele pode tirar o título mesmo aos 15 anos. E se ele já completou 16 ou 17, legitimamente pode tirar a qualquer momento dentro das regras eleitorais e votar. A questão é quando você coloca influenciadores da juventude, influenciadores radicais de esquerda, ultra radicais, eu diria, porque foi nisso que se transformaram esses artistas e esses influenciadores aí que você menciona, e aí colocar esses para influenciar os jovens. Cabe agora aos pais desses jovens esclarecer sobre política para os seus filhos, pelo menos orientar que eles efetivamente se informem e que Anitta, Felipe Neto e Companhia Limitada não são os melhores orientadores de política, que eles se informem efetivamente para saber o que aconteceu no passado recente do país, o que está acontecendo hoje, de que forma determinado candidato chegou de novo à corrida eleitoral, o que ele fez, como ele saqueou o país. Os jovens precisam saber quem é esse candidato preferido desses influenciadores, senão a gente vai ter uma eleição completamente doutrinada, aí, para usar uma palavra que a gente associa muito à juventude, infelizmente. Cristina, não é verdade que esses influenciadores, esses artistas foram contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eles começaram essas campanhas nas redes sociais de forma que eles escolheram, né? De forma legítima, eles não foram contratados, eles não estão sendo pagos para fazer nenhum tipo de campanha nas redes sociais. Eles estão simplesmente emitindo sua opinião. Como da mesma forma, como é legítimo que cantores sertanejos ou artistas que apoiem eventualmente o presidente Bolsonaro também deixem claro nas redes sociais e defendam o governo e defendam a sua preferência pelo presidente Bolsonaro. Eles estão exercendo a sua liberdade de expressão. Você não preza tanto a liberdade de expressão? Então, esses artistas estão exercendo legitimamente a sua liberdade de expressão. Se eles influenciam milhões de jovens, porque milhões de jovens se espelham... Você está desvirtuando as minhas palavras, não, senhora? Calma aí, a gente está falando uma por cima da outra. Eu não disse que ninguém... que eles não podem fazer campanha no seu palco, no seu círculo de amigos. O que eu disse é que eu não acho honesto que o Tribunal Superior Eleitoral
eu usei a palavra contrate, mas porque foram convidados a ser garotos propagandas. Eles abriram mão de cachê, olha como eles são bonzinhos. A Anitta debocha até de multa estabelecida pela justiça, diz que vai comprar bolsa em vez de pagar multa, ou vai deixar de comprar uma bolsa para pagar multa. Eles não precisam de cachê do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, por causa disso, quer dizer que não foram contratados? Obviamente que houve uma campanha orquestrada para favorecer a extrema esquerda. Todo mundo viu isso, não precisa trazer palavras bonitinhas, Cristina, aí para fingir que você está confundindo as coisas. O cantor sertanejo pode fazer propaganda do seu candidato, o outro não pode. Não foi isso que eu disse. Todo mundo pode. Defendo sim a liberdade de expressão, isso está na Constituição e precisa ser defendida por todo brasileiro honesto e que quer o país respeitando a Constituição, mas isso não quer dizer que o Tribunal Superior Eleitoral esteja agindo de forma honesta quando ele chama influenciadores apenas de um espectro político para fazer campanha para jovem. Não, você está confundido. O Felipe Neto e a Anitta não foram contratados, nunca fizeram campanha para o Tribunal Superior Eleitoral. Nomes, Amanda, eles estão fazendo nas redes sociais. Peraí, Cristina, fica muito difícil só você puder falar. Você defende a liberdade de expressão, mas desde que você fale. Você não respeita o meu momento de falar. É a segunda... Mas vai lá, fale de novo a sua. Olha, é a segunda vez que eu tento falar e você me interrompe. O nosso telespectador e ouvinte, obviamente, não conseguem inferir nada da mensagem porque fica prejudicado. Eles nem querem te ouvir, Amanda. Eles estão cansados. O Tribunal Superior... Mas vai lá. Não, é a liberdade de expressão só quando te interessa. E do meu lado é narrativa, do seu é só verdade. Senhora, eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Eu sou a jornalista aqui, você tá dizendo erroneamente, equivocadamente, que esses artistas foram contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral, estão sendo pagos quando eles não foram contratados. Não estão sendo pagos e nem são esses os que fizeram propaganda e abriram mão de cachê. Não são esses, não são Felipe Neto e não são Anitta. E outros artistas que, por iniciativa própria, munidos da sua... Tem vários. Cristina, fica muito difícil debater alguma coisa, porque você só sabe interromper minha fala, você não consegue esperar eu acabar de falar. Amanda, você está colocando palavras na minha boca, querida. Você está botando palavras na minha boca, eu preciso me defender também. Não, querida, você espera a sua vez. Eu estou me defendendo agora. Você está falando mentiras aqui, você está falando inverdades. O Felipe Neto e a Anitta não recebem cachê do Tribunal Superior Eleitoral, não foram contratados para fazer nada. Eles fazem isso por iniciativa própria. Como outros artistas que defendem o presidente Bolsonaro e quiserem fazer propaganda a favor dele, também podem fazer isso legitimamente. Ninguém está criticando. Eles estão munidos da sua prerrogativa de fazer campanha. Agora, se incomoda você o fato de os jovens votarem majoritariamente na esquerda, aí é outra conversa. Esse é um problema deles, esse é a visão de mundo desses jovens. Se a direita quiser mudar essa visão de mundo, então pode fazer isso legitimamente através do convencimento, da liberdade de expressão, das redes sociais e de outros veículos de comunicação. São coisas diversas, são coisas diferentes. Agora, o que o Tribunal Superior Eleitoral fez, sim, foi uma campanha para que esses jovens tirem o título de eleitor. Essa é uma prerrogativa e a função do Tribunal Superior Eleitoral de estimular, incentivar o voto e o interesse pela política, e o interesse pelas campanhas eleitorais. Aliás, todos os pais deveriam fazer isso com seus filhos, que eles se interessem desde cedo para a política para que possam tomar decisões que vão, obviamente, impactar no seu futuro. Então, para que sejam responsáveis pelo seu voto, para que se informem, se envolvam em política, se interem da política e votem com engajamento, com responsabilidade, principalmente com a informação. Restabelecendo a verdade, não me incomodo absolutamente em quem jovem vai votar, velho vai votar, absolutamente. Sou pró-democracia e pró-respeito às leis e à nossa Constituição. O que me incomoda é a doutrinação. O que me incomoda é um Tribunal Superior Eleitoral direcionando o voto desses eleitores através dos influenciadores digitais, artistas. Vamos retirar nomes. Eu citei 2 nomes conhecidos e a Amanda associou que eu estava acusando o TSE. Não foi nada disso. Não usei o verbo contratar e sim convidar. Se eles abrem mão de cachê, obviamente que não significa que eles receberam para isso. Eles nem precisam. Eles já deixaram claro em seus discursos que eles não precisam dessas mixarias, porque eles têm dinheiro para pagar uma bolsa de 50 mil reais. Então, esse eleitoradinho aí que quer se doutrinar, que se deixa doutrinar, o que são 50 mil, né? É um deboche todo com a população brasileira imenso. E a minha crítica é ao TSE estar tentando convencer o eleitor jovem a tirar título, o que é legítimo, ok, tudo bem, está no papel dele, mas usando influenciadores digitais e artistas que são pró-esquerda
radical. E esse sim, mentindo para o jovem ou omitindo o que essa esquerda radical brasileira representa, que é o que há de mais nefasto no país, o que destruiu a nossa economia, saqueou nossas empresas públicas, deu os piores exemplos, mas num momento em que esses jovens de 15 anos de hoje eram bebês e não acompanharam isso. Então, é esse o alerta que eu estou fazendo. Não tente colocar palavras na minha boca e muito menos me chamando de mentirosa, o que é extremamente desonesto. Quem disse isso é você. A gente pode, alguém que assistir pelo YouTube, é só voltar para trás para saber que você disse que esses influenciadores foram contratados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, novamente, restabelecendo a verdade. Ninguém foi contratado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esses artistas fizeram isso por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria, não tem nada a ver com o Tribunal Superior Eleitoral. Eles só pegaram um gancho, uma avenida para convencer o eleitor jovem a tirar seu título de eleitor. Apenas isso. E eu acho muito engraçado o seu discurso com 2 pesos e 2 medidas, porque você acha que esses artistas, quando expõem a sua posição, você chama de doutrinação. Agora, você acha absolutamente legítimo que um deputado, como Daniel Silveira, se escude e use a imunidade parlamentar para pedir a volta do AI-5, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e defender a agressão aos ministros. Então, isso você acha que é um discurso legítimo. E aí, quando os artistas se manifestam a favor de um ou outro pré-candidato ou contra um ou outro pré-candidato, você acha doutrinação. Então, é bom você rever aí os seus conceitos, os seus critérios, os seus valores. Porque, né? Aí não quer que eu interrompa. Olha a desonestidade. Eu não disse que o artista não tem legitimidade para expor a ideologia dele. Você disse que é doutrinação. Você disse que é doutrinação. Eu disse que quando o TSE contrata ou convida, vamos mudar o verbo porque você está querendo deturpar aqui o que eu disse, quando o TSE chama influenciadores digitais de extrema esquerda, porque já externaram sua opinião de extrema esquerda, para influenciar jovens a tirar título, isso para mim é doutrinação. E dá licença, eu tenho a minha opinião, estou externando. Agora, engraçado é que a boa parte dos brasileiros que defende a liberdade de expressão também acha doutrinação quando um Tribunal Superior Eleitoral contrata ou convida, né, o verbo que você quer, convida artistas de esquerda que abrem mão de cachê porque eles são bonzinhos para falar diretamente aos jovens e esquece que há um outro espectro político no país que também merece ser ouvido.